The total entrepreneurial activity rate hit 16.5% in 2021, up from 15.4% in 2020. Então aqui a gente tem um palavrão aqui, que é Total Entrepreneurial Activity Rate. Então, para a gente entender tudo isso daqui, quando eu estava aprendendo, eu gostava de entender aonde que tá o verbo, aonde que tá a ação daquela frase que eu tô tentando entender, que eu tô lendo e tô tentando entender. Então, eu sei que a ação tá aqui, hit. Se você tiver dificuldade em encontrar um verbo numa frase dessa, tem que fazer o quê? Joga no tradutor e vê quem é o correspondente da ação. Mesmo quando você está estudando, você pode usar o tradutor para isso, para você se situar. Cadê a ação que eu tô buscando aqui? Que a ação ela vai dar o sentido para a frase, tá? Então, tudo que está sendo dito antes aqui, no caso dessa frase em específico, the total entrepreneurial activity rate, tudo isso é um pacote só, é uma coisa só. Então, a gente está falando da taxa de atividade empreendedora total. Viram que eu fiz, né? Eu fui traduzindo de trás para frente. Então, a taxa da atividade empreendedora total, como a gente diria no português. Português. Inglês é outra coisa, né? E o que é esse ser outra coisa em inglês? Significa que a gente está falando aqui de uma taxa de atividade, né? A gente pode até entender que isso daqui seja uma coisa só. Activity rate é uma coisa só. E total e entrepreneurial são características, são qualidades, né? São informações a respeito da taxa de atividade. E quando a gente usa informações, quando a gente acrescenta informações sobre alguma coisa que é a taxa da atividade, a gente fala isso antes em inglês. Isso é uma das coisas mais, assim, demoradas para assentar na cabeça de quem está aprendendo inglês. A gente tem que falar as informações, as características daquilo que a gente está falando antes do que a gente vai falar. Então tem que falar tudo antes. Por isso, a tradução aqui ficaria de trás para frente. Mas a gente não pode se preocupar apenas com a tradução. A gente tem que se preocupar também com quando a gente for falar. Então, a gente fala todas as características daquilo que a gente está falando para depois falar o que é que a gente está falando, né? Então, beleza, achei aqui o verbo hit, né? Que seria bateu, atingiu, alcançou, né? 16,5% em 2021. Agora, isso eu queria chamar a atenção também de vocês, do up from. O que seria up from? Qual que é o significado de up from aqui nessa frase? Bom, a taxa de atividade empreendedora total bateu 16,5% em 2021, acima dos 15,4% em 2020. Então, essa é uma comparação de números quando você está apresentando números para alguém através de um relatório, através de uma apresentação, através de uma reunião. Você pode usar esse up from quando você quiser especificar que é um número, você está comparando 2 anos ali. Pode ser receita, pode ser qualquer coisa que você esteja comparando os números. Então, o primeiro número que você está citando, ele ficou acima do que aquele. Então, você pode usar esse up from. Significa, então, que sempre que você vê em algum lugar escrito up from, vai ser acima de? Não, não significa, porque tudo depende do contexto. Às vezes, esse up, ele está pertencendo a uma outra coisa, a um verbo. Por exemplo, pick me up from work, sei lá, me buscar no trabalho. Ia juntar esse up from aí. E não tem nada a ver com acima de, né? Então, tem que sempre ficar muito esperto com o contexto todo, com a construção toda. Inclusive, isso aqui é muito comum, ter uma vírgula para separar. Então, atingiu tal número que ficou acima de tal número, né? Em um ano e no outro ano. Lembrando que preposição para falar ano é sempre in, tá? Não é on, não é at, é
in. Quando você tá falando só do ano, se você disser a data completa, teria que ser on. Belezinha?